Meus irmãos da Igreja Batista da Lapa, tudo bem? Vamos hoje estudar o quarto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. E um texto correlato a este precisa também ser considerado, que é Deuteronômio 5 e 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Portanto, juntando os dois versículos, Êxodo 20 e 12, e a repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio 5 e 16, nós temos o mandamento: honra teu pai e tua mãe, com promessas. A promessa é para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. E em Deuteronômio tem um acréscimo a essa promessa: e para que tudo te vá bem, para que você seja bem sucedido. É interessante, porque vivemos em um momento em que pai e mãe, infelizmente, não estão dando bons exemplos. A mídia está apresentando casos terríveis, de pais que matam a mãe de seus filhos, de mãe que mata o pai de seus filhos, de filhos que atentam contra a vida de seus pais, de pais que atentam contra a vida de seus filhos. E alguém poderá perguntar: como honrar pai e mãe nesse contexto? Acontece que o que nós encontramos hoje na nossa sociedade, o que nós assistimos hoje na sociedade, é também consequência, é também reflexo da desobediência a esse mandamento. A sociedade que não honra o pai, que não honra a mãe, vai pagar por isso, vai sofrer as consequências disso. Quando a gente lê o Pentateuco, percebe-se muito bem que o respeito, a honra devida ao pai, a honra devida à mãe, é a chave de estabilidade daquela sociedade que ainda estava começando, a sociedade israelita. Quando você vê no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16, Moisés juntando o povo e repetindo as leis, ele faz com que as pessoas digam, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Então você tem ali esse mandamento sendo repetido e você tem aquele mandamento sendo assimilado pela população israelense também como um fator de estabilidade na sociedade. É um mandamento de Deus, por isso deve ser respeitado, por isso deve ser considerado. Mas há também esse aspecto importantíssimo. A honra devida aos pais é um fator de estabilidade em uma sociedade. A sociedade que não respeita seus pais vai pagar por isso. Às vezes as pessoas pensam que Deus visita a iniquidade dos pais na terceira e quarta geração dos filhos como mero capricho da parte de Deus. Não é bem isso daí. A sociedade que tem pai e mãe que não são dignos, que agem de forma indigna, vai naturalmente pagar por isso. E é claro que Deus sempre intervém, Ele visita até a terceira e quarta geração e Ele sempre suscita ali, dentre aquelas gerações descendentes, alguém que vai restaurar a sociedade. O nosso Deus é misericordioso, por isso que Ele mesmo diz que visita a iniquidade, mas é misericordioso com milhares de gerações daqueles que o amam. E o que é interessante considerar também é que a obediência a pai e mãe é fator, sim, de bênção da parte de Deus. Tem uma promessa, para que tudo te vá bem e para que vivas, para que tenha longevidade, mas essa promessa não está desatrelada da obediência a outros mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 40, nós lemos o seguinte: obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno. Aí você vê, Moisés falando: obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre. Ou seja, obedecer a pai e mãe é um dos mandamentos que, por sua vez, vão conferir longevidade, vão conferir bênçãos para que em tudo você se dê bem. Outra questão importantíssima é que quando o povo de Israel esqueceu dos mandamentos do Senhor, esse povo foi deportado, foi para o exílio, na Babilônia, como todos nós sabemos.
E quando Deus fala através do profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículos 6 a 7, ele começa a descrever a maldade dos príncipes de Israel. E ali você tem uma descrição no capítulo 22 de muitas atrocidades que os príncipes de Israel cometiam, que os governantes de Israel cometiam. Você vê ali atrocidades mil, parece que você está lendo o que acontece em nosso país, infelizmente, né? E quando Deus começa a descrever as atrocidades, as maldades, a impiedade dos príncipes de Israel, ele coloca no início da lista a seguinte frase: em seu meio eles têm tratado pai e mãe com desprezo, e por isso Israel vai ser levado ao cativeiro. Ou seja, dá a entender que o desprezo a pai e mãe é questão fundamental para que tenhamos, sim, uma sociedade justa. Não é a única, é claro, mas é uma das questões fundamentais para uma sociedade estável, para uma sociedade justa. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: enchei-vos do Espírito. E como se encher do Espírito? Nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo vai descrevendo, dentre as prescrições que ele descreve ali para encher-se do Espírito, no capítulo 6, versículo 1, ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Observe que é possível, sim, encher-se do Espírito Santo, cumprindo essas determinações do apóstolo Paulo aos Efésios, dentre elas, obedeçam a seus pais no Senhor. Obedecer aos pais no Senhor quer dizer obedecer ao pai, seguir o que o pai pede, determina, quer dizer também dar-lhe a devida honra, o devido prestígio no Senhor. Ou seja, honrar o pai como se estivesse honrando a Jesus Cristo, mas também honrar o pai como se você fosse Jesus Cristo na vida dele. Obedeçam a seus pais no Senhor. A obediência quer dizer no Senhor. Um exemplo que a gente poderia destacar seria o próprio Jesus Cristo, né? A gente lê no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, dos versículos 48 a 51, quando Jesus Cristo ainda era um adolescente e ele estava pregando no templo entre os doutores e seus pais estavam procurando-os, né? E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansiosos, te procurávamos, né? Parece que Maria está dando uma bronca aqui em Jesus Cristo. E ele lhes disse: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aparentemente, vemos Jesus Cristo colocando em primeiro plano os negócios do pai, ou seja, a obediência a Deus e, eventualmente, desobedecendo pai e mãe. Essa é a impressão que dá, né? Mas na continuação da leitura do Evangelho, o texto diz: e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. É interessante, né? Como a Bíblia destaca imediatamente como o Senhor agia com seus pais. Ele não era desobediente. Ele colocava, assim, em primeiro plano os negócios de Deus, os negócios do Pai, mas, ao mesmo tempo, era sujeito a pai e mãe. E é essa, sim, a orientação que nós devemos seguir, voltando a Efésios capítulo 6, versículo 1, honra teu pai e tua mãe. Né? No versículo 1 diz, obedeçam a seus pais no Senhor. Né? Portanto, é importante que nós entendamos que a obediência, que a honra devida aos pais, e o que é mais interessante, nesse contexto que nós vivemos, de uma sociedade que está em constante degradação, precisamos guardar essa verdade, honrar pai e mãe no Senhor, servir, obedecer, dar o devido prestígio ao pai e à mãe, como se estivesse dando o prestígio e obedecendo e honrando a Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo agindo como se fosse Jesus Cristo na vida do pai e da mãe. Agora, para que nós caminhemos em uma trajetória de sabedoria,
é também necessário honrar pai e mãe. Por que falo isso? Porque quando a gente lê o livro de Provérbios, há muitas considerações dos provérbios que levam essa obediência devida aos pais como fator de sabedoria, de aquisição de sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é aquele dom, aquela capacidade dada por Deus para que você encontre as saídas e os encaminhamentos da vida. No Provérbios capítulo 1, versículos 7 a 9, a palavra diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Essa linguagem poética ilustra a instrução do pai e a doutrina, a instrução da mãe, como se fossem coroas de graça sobre a cabeça, coroa de favor divino sobre a cabeça. Você será agraciado, você vai ser ornamentado com colares para o teu pescoço, você vai ter brilho, você vai ter destaque e, naturalmente, vai trilhar o caminho da sabedoria à medida que você ouve a instrução, a doutrina do seu pai e da sua mãe. Isso porque pai e mãe têm sabedoria acumuladas, né? A sabedoria de quem já trilhou esse caminho que você está andando e vai poder dizer para você quais são os atalhos, vai poder dizer para você onde você deverá prestar atenção para não tropeçar, por exemplo, né? Provérbios capítulo 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiros arrancarão. Observe que o autor do livro dos Provérbios, né, o Salomão vai considerar que existe consequência muito drástica para quem zomba do pai ou despreza a obediência da mãe. E você vê que a linguagem poética tenta descrever o rigor dessas consequências. Corvos do ribeiro arrancarão os olhos, né? Você vê que os filhotes da águia comerão os olhos de quem zombar do pai ou desprezar a obediência da mãe. Nessa linguagem poética está uma tentativa de descrever as consequências drásticas para aqueles que zombam, para aqueles que desprezam pai e mãe. E gostaria de encerrar mostrando que na epístola a Timóteo, quando Paulo escreve ao jovem pastor, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade, ou como diz a NVI, que aprendam primeiro a exercer a religião, né? Para com a própria casa e recompensando os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Ou seja, para que você exerça a piedade, para que você viva uma vida de piedade diante de Deus, há necessidade de você começar no cuidado com os pais. Essa é a devida honra, esse é o devido prestígio, o devido respeito que uma sociedade que pretende ser estável deve considerar. O respeito ao pai, o respeito à mãe. Amém.